A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida muito. Estamos aqui para ministrar mais uma palavra do coração de Deus, do seu coração. Aqui em Zaqueu, no Lucas capítulo 19, que diz assim, vou ler só o versículo chave. Diz assim, ó, e correndo subiu numa figueira brava, pois para ver, porque era de pequena estatura. Então Zaqueu ele subiu numa figueira brava para ver Jesus. Mas eu quero orar, Senhor, fala conosco. Abre a porta da palavra, em nome de Jesus. Zaqueu ele subiu numa figueira brava para ver Jesus, né? E os irmãos já conhecem a história, eu vou passar porque os irmãos já conhecem a história de Zaqueu. Mas assim, Jesus ele estava atraindo muita gente após si, muita gente até meio rica, porque os publicanos eram pessoas ricas, cobradores de impostos, todos os cobradores de impostos eram ricos. Então assim, é, então assim, então assim, queridos, Jesus ele estava atraindo muitos discípulos após si e eram publicanos, né? Você vê Levi, o escritor do livro de Mateus, ele era publicano, né? Sem dúvida, eu creio que ele era discípulo, era funcionário de Zaqueu. E o interessante é que Zaqueu, irmãos, ele ficou nessa dúvida porque os publicanos estavam deixando de ganhar dinheiro, ter uma boa renda para seguir Jesus. Aqui eu entro na mensagem, irmãos, porque eu quero fazer um vídeo pequeno. É assim, dinheiro não compra felicidade, tá? Dinheiro não compra saúde. Eu creio que esses publicanos, a maioria deles eram judeus, e eles estavam escravizando o próprio judeu, porque eles tinham que cobrar um imposto a mais para ganhar ter o lucro, né? Tipo assim, se o imposto era 10 denários, eles cobravam 11. Se o imposto era 15, eles cobravam 16. Então assim, eles cobravam um imposto bem pesado, e tipo assim, e aquilo ficava com uma consciência pesada. Então assim, eu creio que eles eram ricos, mas eles eram muito julgados pelo povo, chamado de ladrões. Então, queridos, eu creio assim que o rico também precisa de Deus, né? Eles abriram o coração mesmo para o Senhor. Mesmo sendo ricos, eles abriram o coração. Então, assim, tem que abrir o coração para Deus, né? Jesus, ele é a porta, ele quer entrar na sua casa. Ele fala assim, eis que tua porta e bato, né? Se alguém abrir a porta e eu cearei com ele e ele comigo, né? Jesus ele quer entrar na nossa porta. Jesus ele quer entrar na nossa casa. Tem muita gente que é doente, né? E prefere carregar a doença de que entregar a Cristo, entregar a sua vida a Cristo, tá? Ontem eu estava pregando e eu ministrei que o forte no mundo material, é aquele que bate no outro. É aquele que ganha R$ 1 milhão, tem a conta cheia. Mas no mundo espiritual, o forte, irmão, é aquele que dá sua cara a tapa. É aquele que numa briga, ele sai perdendo. Ele deixa de bater para ser batido. Que nem Jesus. Pedro fala, quando era injuriado, ele não injuriava. Quando era afligido, não afligia. Então assim, Jesus ele quer entrar na tua casa. Jesus ele quer cear com você. Tá, querido? Muitas pessoas estão carregando problema, sabendo que Jesus pode resolver, sabendo que Jesus pode entrar e curar, Jesus pode solucionar o problema, e tem pessoas que não dão ousadia. Tem pessoas que não saem mais da sua casa, trancadas, trancafiadas, não dá pressão, sabendo que Jesus pode entrar na casa delas.
Jesus pode resolver o problema. Zaqueu, ele teve curiosidade e foi buscar Jesus. Zaqueu, ele foi até Jesus, e Zaqueu, ele teve essa ousadia de ir até Jesus, né? Zaqueu, ele teve essa ousadia de buscá-lo, de subir na figueira brava, de fazer um esforço, prestar um sacrifício, né? E ir até Deus. Bom, e Jesus, ele vai descer para baixo. Zaqueu, Jesus, ele vai olhar para cima e vai falar assim: Zaqueu, desce aqui, né? Saiu aqui de Lucas, né? E quando Jesus chegou naquele lugar, irmão, ele olhou, Jesus olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Então, assim, querido, quando você dá um passo para o Senhor, Deus dá outro, né? E ali, Zaqueu nunca ia pensar que Jesus ia cear na casa dele, né? Jamais, nunca ele ia pensar que Jesus ia entrar na casa de um pecador, publicano, miserável, um homem santo. E todos sabiam ali que Jesus era o Messias. Jesus era o prometido, era o desejado de todas as nações. Não ia entrar na casa de um publicano. Mas eu creio que foi uma surpresa muito grande para Zaqueu. Jesus olhar para cima e falar assim: desce depressa, né? E hoje convém eu pousar na sua casa. Então, assim, foi uma surpresa muito grande para Zaqueu. E, né? Zaqueu desceu ali rapidamente, já recebeu Jesus com alegria. A Bíblia fala que ele recebeu Jesus com alegria, né? E isso é tremendo, isso é maravilhoso, né? A gente receber Jesus com alegria na nossa casa, né? Zaqueu, ele nunca ia pensar na vida que Jesus ia entrar na casa dele, Jesus como o desejado de todas as nações, como o Messias, o Yeshua, ia entrar na casa dele, querido. Então, assim, uma pequena atitude de Zaqueu gerou um milagre, gerou uma bênção, né? E ali, Zaqueu, Jesus entra na casa de Zaqueu e traz paz, traz saúde, traz salvação àquela casa, traz bênçãos, traz cura, traz transformação. Zaqueu, ele se levanta e fala assim: hoje Jesus, se eu pequei, ele confessa seu pecado, e se ele peca, se ele tomou algum dinheiro, ele fala assim: restituo quadriplicado. Então, assim, quando você dá um passo para Jesus, ele dá dois para você. Jesus tem o melhor para você. Jesus tem bênçãos para você. Jesus tem bênçãos sem medida para você. Jesus tem o melhor para você. Quando você dá um passo para Cristo, Jesus é a porta. Jesus está à porta, né? Seja curioso para conhecer Jesus. Seja curioso, né? Seja curioso para conhecer Jesus. Zaqueu foi curioso. Zaqueu, ele subiu numa figueira brava, fez uma atitude, né? Muitas das vezes nós não quer fazer atitude nenhuma, né? A gente chega na igreja, fica sentado lá, parecendo um paspalhão, parecendo um empresário, e prestamos culto podre, seco para Jesus. Queridos, eu vejo muitos cristãos oferecendo um culto seco para Deus. Ei, não é de qualquer maneira que você presta um culto para Deus. É com reverência. Tá? Tem que subir na figueira brava. Tem que fazer uma atitude, tem que adorar, ou tem que se ofertar a Deus. Tá? Ei, a vida do crente é uma oferta ao Senhor. Né, irmão? Que Deus possa abençoar, que Deus possa ter falado ao seu coração, né? E Jesus entra com salvação naquela casa, ele vem e fala assim: hoje veio salvação a esta casa, né? Ele fala assim, ó: e disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Que Jesus possa entrar com salvação na sua casa. Jesus possa transformar a sua casa. Jesus possa derramar bênção sobre a sua casa. Amém? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus.
Senhor, fala com essas pessoas, derrama da tua graça, que elas sejam cheias do Espírito Santo, entra com salvação, entra com cura, entra com libertação, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se inscreva, tá bem? E dê aquele joinha.